Mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha saúde, minha minha proteção, proteção, pleno atendimento de suprimento todas de as todas minhas as minhas necessidades, necessidades e minha a minha mais alta inspiração. inspiração. Peço que me revele tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guarda no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és da inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser. E assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Sérgio, Isabel, ótima noite. Estamos na página 186. Boa noite. Depois daquele tracejado lá, quando estive na Terra. Certo. Então vamos lá iniciar a leitura. Quando estive na terra, fiz uma distinção entre seu pai no céu e seu pai em seu interior. Quando eu falava de seu pai no céu, queria dizer inteligência universal. Por causa da atitude dos judeus para com as mulheres, eu me referi somente a esse aspecto da consciência universal. Nos dias de hoje, a você que está consciente da igualdade dos gêneros, falo de pai, mãe, consciência, em equilíbrio. Em equilíbrio, na consciência universal, conhecimento, onde o pai consciência é a inteligência universal e a mãe consciência é o amor universal. O instrumento da energia criativa do pai consciência, que é a eletricidade, está em um estado de mútua retenção, equilíbrio, com um instrumento de energia criativa da mãe consciência, que é o magnetismo. Uma vez que o instrumento do pai-mãe, o eletromagnetismo, está em equilíbrio na consciência universal, ele nunca será detectado no espaço pelos cientistas, por mais que o investiguem. O impulso, vontade do pai consciência, é atividade inteligente, em equilíbrio
com o impulso propósito da mãe consciência, que é nutrir para a sobrevivência. Pai, mãe, consciência é uma força impessoal poderosa, embora ela seja pessoal para você, mesmo antes de você buscar fazer contato com ela. À medida que evolua espiritualmente, você a sentirá, pois ela é a realidade do ser. Ela está em todas as partes e em todas as coisas. Pai consciência é o amor inteligente que proporciona energia inteligente e impulso ao mundo das formas complexas. É expressado fisicamente como eletricidade. Eletricidade, então, é o pai consciência. A mãe propósito é a inteligência amorosa, que proporciona o propósito e o impulso para a sobrevivência das formas complexas individualizadas. É expressada como magnetismo, ligação e repulsão. Esses são os impulsos originais universais de todo ser da consciência universal, sua fonte de ser, inteligência, amor. Esse é o estado de ser antes da criação. Consciência, conhecimento, em um estado de equilíbrio. Quero que você entre de novo em um estado interior de equilíbrio consciente, onde a mente permanece em silêncio. Você controla o seu interior e sua mente e suas emoções não mais se dividem em atividade e sentimento. Pode ser que note um aumento de poder dentro de você, de força, paz e contentamento. Isso, expressado em você de forma individual, é o estado de ser do qual saiu a criação. Quero assinalar que o equilíbrio é impossível no momento em que se introduz o pensamento. Quero que você perceba que a dimensão universal é uma dimensão de impulsos sem forma. Ela não contém nenhum projeto de criação. Ela está em um estado de forma não dividida. O equilíbrio, a mútua retenção entre os impulsos opostos, para deslocar-se e permanecer unidos, cria uma espiral infinita de energia autocontida. A energia autocontida de mútua retenção é simplesmente impossível de imaginar pela individualidade. Como eu disse anteriormente, se a individualidade pudesse entrar na dimensão universal dos impulsos mutuamente retidos de movimento e ligação, seria imediatamente desfeita e regressaria ao equilíbrio da consciência universal. Reflita sobre a imensidão inimaginável de poder contido na retenção mútua dos impulsos gêmeos da consciência universal, que são, primariamente, consciência, conhecimento, intenção, a vontade, propósito, inteligência, amor, combinados como amor inteligente e inteligência amorosa. Amor inteligente, impulsos de movimento. Inteligência amorosa, ligação, repulsão.
a eletricidade, que é o amor inteligente, em equilíbrio com o magnetismo, que é a inteligência amorosa. O exposto anteriormente descreve a ilimitada dimensão universal anterior ao Big Bang. Agora, você sabe que o processo criativo pai-mãe e os instrumentos da criação física estão todos em estado de equilíbrio na dimensão universal. Porém, esse equilíbrio deve explodir para dar lugar à forma individual. Você sabe também que, em virtude de que os impulsos eternos infinitos estão contidos no estado de retenção mútua, esses impulsos são de uma intensidade inimaginável de energia, contra a qual a sua energia atômica, contida na desintegração do átomo, é um simples puff, um espasmo infinitesimal sem importância. Quero que compreenda plenamente tudo o que foi anteriormente dito, uma vez que a compreensão do que ocorreu no momento do Big Bang dará a você um vislumbre do que acontece no momento da explosão da consciência universal, que permitiu a criação da forma individual. Então, a consciência universal foi despedaçada. A vontade e o propósito, pai inteligência e mãe amor nutrição, foram explodidos para trabalharem de maneira independente, mas também conjuntamente. Os seus respectivos instrumentos foram a eletricidade e o magnetismo. Então, o pai inteligência, eletricidade, e a mãe amor, nutrição, o magnetismo. Da explosão do equilíbrio veio a grande intenção de autoexpressão. A consciência universal do ser se converteu no impulso da consciência individualizada do eu, demandando autoexpressão. A vida e o eu original são sinônimos na dimensão da matéria. Eles se converteram na consciência da matéria. Muito bem. Isso que nós lemos aqui é realmente um pouco dificultoso de se entender, né? É uma explicação de Cristo que a gente tem que estar, assim, com bastante atenção e até depois orar e meditar para entender melhor essa parte aqui, né? Antes da explosão e depois da explosão no Big Bang. Eu confesso que às vezes eu mesmo já li algumas vezes, eu ainda tenho algumas dúvidas, né? Me surgem, né? Mas à medida que o tempo vai passando, bom, elas vão ser esclarecidas, com certeza, para todos nós, né? Então, continuando a leitura. Não quer fazer um comentário para a gente conversar alguma coisa, elucidar alguma coisa? Isabel? De repente alguém Tudo, quer fazer alguma pergunta, né? tudo. Pode explicar tudo. Só um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Só Eu um achei pouquinho. muito estranho vocês lerem isso tudo aqui sem fazer comentário. Eu falei, meu Deus, onde estou? Oi, boa noite. Oi, Rodrigues, Boa tudo bom? noite. Boa noite.
Boa noite. Onde é que noite, nós estamos aí? Rodrigo. Onde é que nós estamos? Está faltando quem? Está faltando aí uma pimentinha, é? É, Tá faltando você aí para falar, o Rodrigo. Onde é que vocês estão lendo aí? Dizem, dá uma luz aí. Página 189, 180. Rodrigo. 89? 189. Certo. 189. Ah, no final da página já. Mas a gente começou no 86, né? É. Depois daqueles raminhos lá. Rapaz, vocês leram tudo isso já? Nesses minutinhos aí? É, É. Pessoas E ficaram não bastante. explicaram nada. Olha como estamos. Faça uma pergunta, Maria Isabel. Isabel, perdão. Faz uma Tudo, gente. pergunta. Quem Eu sabe já a gente falei, não pode consiga. começar do início explicando, É, pode falar. isso aí. O que vocês Essa, falarem para mim está bem-vindo. então vamos começar na 186 de novo, né? isso aí é Giló, né? Não, Essa passagem aí é Giló, viu? É um pouquinho, né? É um quebra-cabeça, né? Enquanto mas a gente não monta. ele colocou no início da carta 5 que era importante que nós lêssemos até o final da carta e levássemos a meditação para aí começar o processo de entender essa questão toda. Mas Mas ela se define aqui, ó, da explosão do equilíbrio da consciência universal, veio a grande intenção de autoexpressão. Eu coloquei aqui, Deus querendo se expressar. querendo ver, né, sua expressão, né? Como é que ele se expressa, né? Como Celina, como Vladimir e etc. Eu acho Aonde interessante também quando ele fala que da grande explosão veio a criação da consciência divina, da individualidade, né? Mas essa explosão não está fora da consciência universal, está na própria consciência universal, né? Por isso que a gente sempre tem que pensar de uma forma diferente do que a gente costuma pensar. Como é que uma coisa explodiu e continua no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, individualizada agora, para que expresse a consciência universal? É interessante isso, né? A gente precisa pensar mesmo fora da lógica que a gente está acostumado a pensar, né? Tem um trecho, o último parágrafo da página 188, ele coloca: agora você sabe que o processo criativo pai e mãe e os instrumentos da criação física estão todos em estado de equilíbrio na dimensão universal. Porém, esse equilíbrio deve explodir para dar lugar à forma individual. Isso mesmo. Então, ele tem que... A consciência universal, ela precisa, para se explodir realmente através dessa explosão, de se despedaçar e dividir-se entre o pai inteligência e a mãe amor e intuição. Foram explodidos para trabalharem de maneira independente, mas também conjuntamente. Os seus respectivos instrumentos foram a eletricidade e o magnetismo. Dessa união e divisão, houve a necessidade absoluta de se autoexpressar, criar galáxias e universos e seres capazes de interagir dentro desse processo, criando múltiplas formas e intenções, essas intenções sendo alimentadas pela consciência magnética, com o propósito da mãe. E é tão incrível, tão impressionante a capacidade, a possibilidade que nos é dada nesse momento,
Imagina o nosso poder. Se nós formos extraídos da fonte, nós estamos aqui para realmente trabalharmos o nosso entendimento, a nossa compreensão da verdadeira natureza do nosso ser. Nós somos um ser de luz, uma consciência maravilhosa, completamente iluminada, que se permitiu tomar decisões incongruentes e gerar energias negativas que impedem que a gente perceba a nossa natureza. Cristo, ele chegou onde chegou porque ele, através do processo dos 40 dias no deserto, ele liberou todas as ataduras e correntes que ele havia, com suas atitudes, com a sua forma de vida até então, gerou muitas ataduras e muitas correntes. Nesse processo dos 40 dias no deserto, ele tirou essas ataduras e ele conseguiu perceber a natureza divina dele. Nós estamos nesse mesmo processo. Nós somos seres divinos, nós somos luz. Contudo, muitas das questões que a gente trouxe para esse plano, a forma como a gente agiu, gerou incongruências, gerou ataduras ou energias muito densas que impedem que a gente tenha uma visão adequada de nós mesmos. Mas é isso. Então, todos nós, na verdade, estamos semi-despertos. Enquanto a gente olha para aquelas leis da existência e ainda não assimilou tudo, a profundidade adequada daquelas leis, a gente continua ocasionando em muitas situações coisas que não dizem respeito àquilo que Deus é, aquilo que a consciência é. Ela é amor. O amor incondicional e dos milhares de aspectos do amor, quando a gente não consegue perceber adequadamente a verdadeira natureza da fonte e nosso ser, a gente vai gerando energias densas de baixa vibração. Então, a gente não consegue ainda perceber adequadamente a natureza da consciência divina. Não estou nem falando da universal, da consciência divina Deus Pai. A consciência universal é simples de explicar. Ela está em silêncio e equilíbrio. Sim. Como ele diz aqui, é uma potência, uma força absoluta e que está em silêncio e equilíbrio, que nem os cientistas vão conseguir entender e penetrar na consciência universal. Mas o que aconteceu nesse momento da criação do universo, do Big Bang, é que ela estava lá em silêncio e atenção. Estava a eletricidade, o magnetismo lá juntos e tal, parados. E a consciência universal sentiu uma necessidade de se expressar, de ver como é que ela era, como é que costumava. Então ela criou a individualidade através do Big Bang, para que a individualidade expressasse a consciência universal. Por isso que a gente sempre diz, né, que o pensamento do homem e a emoção do homem criam também, né? Por quê? Porque veio parte dele, tem criação, ele tem a força da criação. E aí individualizou, né, que foi criada a individualidade nessa explosão do Big Bang, vivendo a eletricidade isolada, o magnetismo isolado, mas às vezes se encontrando e formando um ser, uma individualidade, né? Até que foi criada a vida divina, a consciência divina, com a explosão do Big Bang, né? Então, a consciência divina saiu da consciência universal na explosão do Big Bang. Mas como é que a gente consegue explicar um negócio desse? Explodiu e está dentro, né?
naquele momento foi criada a forma de se criar individualidade dentro da consciência universal, que continua em silêncio e equilíbrio. Ela não explodiu e saiu um pedaço dela de um lado, fora dela, e começou a criar individualidade, né? Não é isso. Dentro da própria consciência universal está lá a individualidade. E aí, cada um expressando da sua maneira a consciência universal. Pode falar. Pode É, falar, Rodrigo. eu quero ler o texto aqui da página 271, a carta 8, diz assim: o universo. Não, vamos ver se todo mundo está com esse raciocínio aí harmonioso, né? Todo mundo aí concorda que a consciência universal, ela é um equilíbrio, ela está em silêncio e equilíbrio. Todo mundo concorda com isso aí, né? Ela não é física no sentido da fonte do ser, tá? Não é física. Ela é uma energia, tá? Uma energia. Então, ela não é matéria, no meu entendimento, né? É? Não é, Ah, Não é matéria. calma. Não é matéria lá na fonte, na sua fonte, na consciência, tá? Na universal. Só uma coisa ainda, vou dizer, para não é matéria, está em silêncio e equilíbrio, de onde vêm todos os sons, cores, Isso, etc. isso. Por isso que eu vou ler esse texto agora. Então, Porque a carta 5, Cristo, ele vai descrever todo o processo minuciosamente. E isso é muito complexo para nossa. Eu entendo que é muito complexo ainda, né? Para a gente entender. É como o Sérgio estava falando aí, na hora que eu entrei, o Sérgio estava se expressando, né? Mas na página 271 ele diz assim, ó: o universo, olha só, o universo é consciência que adquiriu a aparência de matéria como consequência de um declínio para as frequências vibratórias inferiores de consciência. Essa é a verdadeira realidade da existência, nada mais. Então vejam bem, lá no equilíbrio e no silêncio não existe matéria. Lá no equilíbrio e no silêncio não existe matéria. aqui, Lá é né? só fonte de energia. Aqui no Agora, silêncio. agora, tudo que saiu dessa fonte, ou seja, o universo, né? Concordo que o restante, tudo é universo. Tudo isso é matéria, desculpa, adquiriu a aparência de matéria por questões vibratórias. Então, veja bem, a consciência ela tem uma régua de frequências, né? Que vai de baixa frequência a alta frequência. Tá falando de quê? Tá falando da velocidade em que essa energia se movimenta, se locomove, sei lá, não dá para dizer exatamente, né? Não sou físico aqui, mas vamos tentar entender assim. Então, todo o universo fora da consciência universal, ele é apenas um estado de frequência que, da mais alta até a mais baixa, a matéria vai se condensando cada vez mais. A gente já sabe que quanto mais baixa é a frequência, mais condensada é a matéria, né? Mais aparente é essa condensação. Isso a gente sabe por causa da lei da física, né? Então, se você ler aqui na página 187, primeiro parágrafo, 187, primeiro parágrafo. O instrumento da energia criativa do Pai Consciência, a eletricidade, está em um estado de mútua retenção, equilíbrio, com o instrumento da energia criativa da Mãe Consciência, o magnetismo. Eu entendi que Cristo está dizendo aqui o seguinte, que a consciência universal, ela tem dois instrumentos, que é a eletricidade e o magnetismo na figura aqui de pai, consciência e mãe, consciência. Então, essas energias movimentam energias que vão se individualizando, conforme o Vladimir falou. O resto, meus irmãos, ó, fora da consciência universal, lá no equilíbrio, tudo é frequência e manifestação,
né? Dependendo da frequência, uma matéria. Isso é a existência. Nós estamos aqui envolvidos, né, no universo, num ambiente tridimensional, que tudo é matéria praticamente, né? Só o ar e a energia que não é matéria. E mesmo assim, o ar e a energia também são energias, né, em frequências. Então, eu digo no sentido, é que eles são matéria também, né? Mas eu digo Tá. no sentido palpável, né? Palpável, tá? Sensíveis, né? Isso, sensível, exatamente. Então, é, é lógico, se a gente conseguir entender, né, a origem, é como se fosse uma fotocópia, tá? Vamos chamar assim. Existe um documento original, consciência universal, e ele está fazendo cópias dele e manifestando isso de forma material. É assim que eu entendo a consciência, a manifestação dele e o que é que nós somos aqui, essa existência material. Ele foi, ele foi criando várias espécies, né? Isso. Não é só o homem, né? Foi criando os animais, as árvores, as flores, foi tudo se expressando. Provavelmente ele falou, bom, mas aqui tem esse cachorrinho aqui, o que eu dou de alimento para ele? Ah, eu preciso criar, e criou alguma coisa que, sei lá, que pudesse servir de alimento. Ele vai querer, foi criando, ele sempre vai criando, usando isso como o Rodrigues falou. O eletromagnetismo, a eletricidade, que é o impulso da criação, ele sempre vai criar, ele não vai parar de criar. E é o magnetismo que vai dar forma para aquilo, vai trazer, formar, ou E, traz, e rejeita, até separa, né? E como o Rodrigues também falou, tudo a gente está aqui pelo menos nessa dimensão que a gente vive, tudo é matéria, né? Mesmo o ar que a gente não vê, mas a gente vê quando bate o vento balançar a folha da árvore, né? Ou então, se você não vê, você olha a flor, sente o perfume. Você não vê o perfume, mas sente o perfume, né? Essas coisas que a gente vai ter nesse sentido. Tudo isso para a consciência divina, a consciência universal poder se ver. Ela criou a consciência divina para poder expressar individualmente aquilo que ela queria ver. Lembrando, né, que a energia que formou o universo e que está na matéria do universo também é a consciência, Sim, sim, né? Então, por isso que tudo no universo é uma expressão, né, material da energia da consciência universal, de que forma individualizadas. isso mesmo. Que ele forma. Estou falando isso mesmo? Não, estou falando, não, você está certo. E estou só concordando com você. É. Né? E ele fala também, né, que toda a criação é, tem um propósito. Toda criação tem um propósito, né? Não tem nada sem propósito. Tem a criatividade, a criação é feita, o magnetismo vai construir e dar um propósito para aquilo, alimentar, dar sustentação, amor, para aquilo se desenvolver. Nada o que está criado é sem propósito. E tudo que existe no universo vem da consciência universal. Desde da tua pele até a cachoeira que está atrás do Roberto, lá vem da consciência universal. Tudo é formado ali, né? Tudo é provado e retirado para a matéria, para formar a matéria que a gente vê como forma visível, né? E só para complementar o que eu disse, algumas vezes, às vezes ainda faço isso, né? Eu me pergunto assim, qual é a minha missão, qual é a minha função como expressão da consciência? E aí agora eu estava lembrando do seguinte: o Sol é material, né? É um indivíduo material que é que a consciência universal se expressa através desse astro, né? Desse astro, que é o Sol. Ele tem uma função, não tem? Ele tem uma função que ele, né, desenvolve desde que ele foi criado para isso, né? A função do Sol é iluminar
essa galáxia, planetas, enfim, da vida, vitamina D, vitamina B, sei lá, vitamina 12, né? Algumas coisas aí que os raios do Sol têm, né? Então, o Sol sempre está exercendo a função a qual ele foi criado, Propósito. o propósito que ele foi criado, né? Ele foi manifestado, quer dizer. E aí caiu a minha ficha, né? Então, todos nós temos uma função que é expressar na oração, né? Creio, sei que sei que é meu Sei que é propósito, minha vontade tá, né? Sei que é meu propósito te expressar, né? Sei que meu propósito final é te é te expressar, expressar. tá? Na oração, né? Então, todo indivíduo no universo tem uma função de expressar a consciência universal, né? Nós, por conta do impulso egóico, né? Por conta das frequências baixas, por conta é, do, da razão, a gente discorda ou a gente sai dessa função da consciência, né? Mas a carta veio para isso, para nos trazer essa lembrança, né? E trazer essa consciência para nós, que nós temos uma função, que é a função da consciência universal de expressá-lo, Isso. entendeu? Deus, e aí, assim, aí é meu entendimento, né? Como é que, e que eu sempre bato nessa tecla. Nosso propósito na Terra é expressar a consciência universal. Nessa vida, aqui na Terra, encarnado. Como é que eu faço isso? Só tem um jeito. Eu transcender o meu ego e a minha alma, que está em silêncio e em equilíbrio, expressa a consciência divina, a consciência universal. É isso. E quando a gente consegue fazer isso, você cumpriu o seu propósito na Terra. Esse é o jeito que eu entendo essa função que o homem tem de expressar a consciência universal. Para que eu preciso expressar a consciência universal? Para poder passar para outras dimensões. Só lembrando que, que a consciência universal, a consciência divina, é amor e suas mais diferentes expressões é amor. A gente volta para aquela carta 1, onde ele descreve o ser, o bebê, que é luz. E que aos poucos, por conta da família e do ambiente, ele Do ego, vai adquirir, ele vai aceitando, incorporando muitas energias negativas que ele traduz como ataduras, que são aqueles aspectos negativos que nós manifestamos de forma meio aleatória. eu não sei se são formas negativas, né? É o que vai se desenvolver na nossa personalidade através do nosso ego. Ele quer, a função do ego, o que que é? Proteger a criança que nasceu em luz. E ela vai protegendo, vai colocando véus e correntes e ataduras para que a criança vá crescendo protegida pelo ego. Ele exagera nessa proteção, né? A resposta às ataduras não são aspectos não de proteção. Eu entendo que, na verdade, se há proteção é uma coisa. Não, que você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu o que eu Não, falei. não, Eu disse o Celina, seguinte, que para nos proteger, ele vai criando véus, ataduras e isolando o indivíduo, deixando ele. Ah, você vai querer dar um abraço e ele fala: não, esse cara eu não quero abraçar. Por quê? Por causa do É, nosso esquema mental e ele está nosso falando padrão do ego, está emocional. falando do Do ego, né? ego, do Falando ego, do claro. ego. Do ego, é isso. Né? então, Ele que vai falando. Ele é que vai. cada atadura Aliás, Jesus explica isso na carta 1, né? é, cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas
os quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior, que provém do poder criativo. Isso mesmo. Assim ela entra na escuridão, mas não sabe disso, porque o ego, tal qual se formou, e essa questão da necessidade de responder de forma inadequada a qualquer questão que possa trazer algum desconforto para o ser, ela cria muitas questões, essas energias, essas ataduras, que são energias negativas que a gente retém por não saber liberar isso, porque a gente não conseguiu transcender esse aspecto que é o ego. Então, assim, é bastante interessante que a gente tem que perceber e fazer, se esforçar realmente para dominar, entre aspas, dominar o ego, no sentido de que você olha para a resposta que está sendo apresentada na sua vida e você reflete, medita sobre aquilo e tenta trazer mais luz, mais positividade para a reação e a interação com aquele aspecto que lhe veio, que está no seu campo de energia. É isso. E a gente vai aprendendo hoje, lendo Cartas de Cristo, a gente já vai começando a entender esse sentido, essa forma, como é que a gente deve agir em relação a isso, né? Antes, é claro, eu vou exagerar no exemplo, mas antes você via uma oportunidade de furar a fila, você furava a fila. Mesmo que fosse na frente de uma velhinha que estava numa cadeira de rodas, você dava um jeitinho de entrar na frente dela e era rapidinho, 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 pegar a sua coisa, que tinha que pegar e sair, né? Quando a gente começa a perceber, e eu fazia isso, que era em meu benefício, em detrimento da velhinha que estava na fila, né? Quando a gente começa a perceber isso, você começa também a falar, opa, eu não posso fazer isso. Não é que eu não posso, eu não devo fazer. A sua consciência pessoal começa a despertar para a função, para diminuir a função do seu ego, do ego na sua vida, né? Não, ego, eu não vou furar a fila, vou esperar ela ser atendida, depois que ela for atendida, eu vou ser atendido, né? Não por caridade, não por bondade, não por nada disso, é porque você está fazendo da forma como o pai quer que a gente faça, sem o impulso do ego, né? Sem prejudicar ninguém. Vai lá, a ação é, não furo a fila, dou a vez para aquela pessoa, ela primeiro vai. Ou melhor, né? Você está na fila no seu lugar, mas e uma velhinha toda descadeirada chegando ali, você dá o seu lugar para ela, né? Você podia pegar e sair, mas fala, não, ela precisa mais do que eu, deixa eu dar, eu faço parte da solução da vida dela, e dá lá o lugar para ela, ela vai e você vai para frente e segue em frente. Interessante que o É, Vladimir falou é que, como que, eu não sei vocês, né? Mas eu estou assim muito, como é que eu vou dizer assim? Eu estou me policiando, né? Então, quando as situações estão acontecendo, eu fico processando assim, será, Observando. observando, né? O ego, quando é que é o ego que está se manifestando, né? Ou seja, realmente a consciência vai nos trazer essa habilidade da gente perceber quando o ego quer se manifestar, né? E aí você tem que contrapor isso, né? Não, não vai ser o ego, não. Vai ser a consciência crística que vai agir agora. E aí você age contrário, né, ao impulso egóico. O exemplo que ele deu aí da senhorinha, né? O exemplo que ele deu da senhora. é, eu queria só fazer mais uma colocação que agora veio por reflexão.
eu sinto muita necessidade de fazer o Ho'oponopono, muito, de maneira contínua. E parafraseando aquilo que está no limite zero, que o Dr. Len coloca, que ele fazia continuamente para diminuir, aumentar, elevar a frequência de qualquer ambiente. E ele fazia isso com o Ho'oponopono. A outra coisa que me veio muito fazer isso associando a respiração, porque a respiração é aquele aspecto que só existe no presente, onde a nossa alma está. Ela não vive no futuro pensando no que fazer, ou no passado imaginando o que poderia ter feito diferente. Isso não existe. A alma, ela está apenas no presente. E aí vem um aspecto que ele coloca aqui: a vida e o eu original são sinônimos na dimensão da matéria. Eles se converteram na consciência da matéria. Então, veio muito, junto com o Ho'oponopono, fazer assim, direto. Fazer assim: eu peço perdão a toda a vida. E aí eu faço o Ho'oponopono. Cada vez que eu peço perdão a toda a vida. É como se, pelos meus momentos de desequilíbrio e irresponsabilidade, que geraram uma energia negativa, da qual eu sou responsável. Tudo diz respeito à capacidade de nós entendermos a nossa responsabilidade no, no que se manifesta nesse planeta, nesse universo. Então, realmente eu peço perdão a toda a vida. E é interessante que, né, aqui está exatamente isso. É como se realmente para ajudar a liberar todas essas sombras, essas ataduras que ainda estão em nós. Porque o que eu faço reflete nas ataduras de todos, diminuindo, aumentando a frequência, né? E é Isso muito aí. interessante, é bem interessante esse trecho, que ele dá uma definição, né, do que é vida. Várias vezes a gente já ouviu essa pergunta: o que é a vida? Diz aqui, ó, a vida e o eu original são sinônimos na dimensão da matéria. Eles se converteram na consciência da matéria. Então, Sim. é isso. O que é a vida? A vida é a consciência. Que Eu tenho uma definição do que é vida. Espera aí que eu vou procurar aqui, já já eu digo para você. essa é uma definição que está nas cartas de Cristo, né? Sim, a vida tá lá nos textos complementares. A vida é o fluxo ativo, é, decorre da consciência, da fonte do ser. Eu vou procurar aqui, já daqui a pouco eu É, digo para é exatamente isso mesmo, Rodrigues, que é o que está aqui, né? A você. vida e o eu original. O eu original surgiu da consciência universal, né? Aqui, ó, Veio da página, consciência universal. página 86 do texto complementares, número 12. A vida é um fluxo ativo de consciência que tem sua origem na consciência universal. Perfeito. Eu, Peraí, ach- eu achei de novo. uma definição mais assim, de fácil compreensão, né? Eu já entendi a vida desse jeito, como está aqui na carta 5 e também, para mim, está falando a mesma coisa com outras palavras aqui, né? Já no texto complementar. Mas o que a gente tem que saber é que a vida é a nossa, é o que tem origem na consciência universal, que veio de lá, nos primórdios, lá no momento da explosão do Big Bang, né? Naquela confusão toda lá, estava a vida lá que trazia já a consciência do eu original. Lê de novo, Rodrigues, por favor. Sobre a vida, Sim,
Página 86 lá. A vida é um fluxo ativo de consciência que tem sua origem na consciência universal. Ela une e desperta sementes adormecidas em plantas, animais e nos seres humanos, Último e parágrafo, faz seguinte. de acordo com o plano natural que a ciência chama de DNA. Isso. Então, é exatamente isso. Porque o que aconteceu no Big Bang? Aquela confusão maluca era o fluxo da consciência universal explodida, aquela confusão louca. Né? Ele chama atenção, né? Mas todo já trazia a consciência do eu original. Né? Se converteram na consciência da matéria. Aqui. Aí, agora eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Eu sou, devido à minha característica das exatas, né? Eu sou, eu sou muito racional, assim. Dentro Bom, da, é ótimo. dentro da tecnologia, a gente chama isso de lógica, né? Eu funciono, eu penso, minha mente, né, funciona mais facilmente pela lógica. Então, eu procuro entender, e pesquisar nas cartas, né? E até fora delas, eu procuro pesquisar os termos que Cristo usa para se autodefinir, né? Ou para definir tudo que é a consciência universal, né? Então, por exemplo, ele fala muitas vezes na carta uma expressão chamada fonte do ser, né? Ele até usou aqui na página anterior, no segundo parágrafo aí, né? Desculpa, é que ele está usando estado de ser, né? Estado de ser. E aí eu fui procurar o verbo ser, né? Fui procurar a definição do verbo ser, né? Que é uma coisa tão definida, né? Tão bem colocada, ser, né? E aí eu descobri que ser, o verbo ser, né? É um verbo que expressa um estado permanente. Aí, rapaz, essa definição acaba trazendo uma luz àquilo que a gente está buscando. Sim, a fonte do ser, que é a consciência universal, é a Ana Lúcia, né? Tá aí Ana Lúcia, seu microfone está aberto. Então, a fonte do ser é isso, é permanência, né? Consistência, continuação, né? Não para, ela é permanente. Então, Origem. quando Você é amor. quando Cristo, porque aqui é a tradução, né? Tudo bem, aqui é uma tradução, mas é uma tradução de um termo que é referência no inglês, né? Ela é referência do inglês. Então, estado do ser é um estado de permanência. Isso me traz uma facilidade assim para entender melhor, né, as cartas de Cristo. Eu estou passando aqui uma dica, né, para vocês que me Uhum. ajuda bastante. Eu não leio as cartas e fico, lógico que nas minhas meditações, nos meus pensamentos, momentos eu busco o conhecimento e peço para que a consciência ilumine o meu entendimento, né? Mas eu gosto de buscar o significado dos termos para quê? Para que me ajude no entendimento, né? Isso, Rodrigues, é fundamental. Porque às vezes a pessoa fica parada, não entende um texto, não entende um conceito, não entende, porque não entendeu uma palavra. Né? É, E não teve a curiosidade de buscar num dicionário ou em outra fonte para saber, para poder entender o que está na a consciência daquela palavra e como ela está formando a consciência daquela fala, daquela frase, daquele período, etc. Por isso que é importante, e Jesus pede a gente que leia parágrafo por parágrafo, entenda, absorva e vai. Não entendi. Liga para o Rodrigues pode te ajudar a entender aquele parágrafo. Ficou difícil. Está aí o Roberto, que está sempre à disposição. Não, é verdade, não é? As pessoas. O que eu estou dizendo não é que o Roberto sabe tudo, mas ele vai dar o parecer dele, como é que ele entende aquilo. Né? Como é que o Sérgio Tossati entendeu aquela frase bem dita, bem lida?
Ah, eu entendi isso, assim, lembra por quê? Ele fala lá na carta 1, depois ele repete na carta 5, como o Rodrigues falou agora. Foi lá no texto complementar e foi buscar o negócio que ele está falando de vida que está aqui na carta 5, né? Esse entendimento que a gente tem que buscar. Isto é estudar cartas de Cristo, né? Estudar cartas de Cristo. É claro que a gente tem muito mais facilidade para ler, né? Lê e entende as palavras, tem um vocabulário bom e tal. Mas, às vezes, parou numa palavra, vai descobrir o que que é isso, vai aprofundar. Porque, às vezes, é uma dica do próprio mestre. Entra aqui que você vai ver essa porta, como é que é, né? Aqui, sobre isso, me veio aqui na oração, ele fala no final, a última frase: eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Toda vez que eu oro, eu fico pensando, o meu ser e a minha vida. Agora, esse ser, será que é o ser assim, para sempre? Porque a minha vida aqui e agora, né? Hoje, aqui, nessa existência. Não. E o A sua ser? vida, como nós acabamos de ver, Jabel, Ah, veio lá da consciência universal não, no momento do tá Big bom, Bang. tá, mas eu digo assim, por que que então tem o meu ser e a minha vida? É porque é o ser e vida. Eu vou dizer uma coisinha, Isabel. É, eu, como é que é a frase final? Eu Meu confio Eu ser no confio ser e minha o vida, meu né? ser e a Ó, minha vida. Está falando da de alma. onde que você, Isabel, de onde que você foi? Qual é a tua origem e como que você surgiu como indivíduo? É disso tudo aí, lá do Big Bang que eu não. vi, né? Não, Surgiu como não, de indivíduo no forma momento bem, da concepção. de Ah, forma não. bem, não, 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 não. aqui, Peraí, não, peraí. não, Vamos lá. olha, aí já bagunçou, porque a minha Não, alma está desde sempre, né? não, Peraí, não, vamos. Agora, a Não, minha eu vou vida, corrigir. Eu vou cada corrigir, tá? época, eu Eu vi vou numa corrigir. vida. Tá. Eu vou corrigir para ficar mais fácil. Tá, Você foi, você não foi criada, você foi extraída. Foi extraída. é. De onde você foi extraída? Da fonte do teu ser, ou da fonte do ser, né? Da fonte do ser. Então, eu estou falando isso só para você trazer uma luz para a frase aí, né? Eu confio meu ser e minha vida. Olha só, o meu ser, ele é, ele foi extraído da fonte do ser. Então, o É. meu ser, ele é permanente, entendeu? Então, O meu isso que ser, eu ele é quis dizer, eu permanente. só não soube dizer. O Pois é, ser é para sempre, é eternamente. exato. O ser é é, É isso? permanente. Exato. é Não, isso, permanente. Aham, você entendeu dessa forma, tá sim, certo, sim. entendeu? Né? Mas eu entendi depois que você viu aí o que significa ser. Eu ainda não tinha entendido. Quando eu orava, eu oro, mas eu tinha essa dúvida. Mas por que é ser em minha vida? Agora sim, agora eu estou entendendo. A palavra ser, né? O verbo ser, né? Ele é É, um estado, é, estado permanente, tá? sim. Tá. Então, entrego o Então, meu ser, eu confio minha vida, confio meu Meu ser e minha vida ser, aos teus cuidados. Cristo está dizendo só o seguinte, ó, que ele, que quem está orando, né, está dizendo que é. ele foi extraído da fonte do ser, que é um estado permanente, né, e que a Uhum, vida, ou seja, o fluxo de consciência que se origina que tem a sua origem na fonte universal, na consciência universal. Ou seja, uhum. não tem como você pensar que você não pode, que você não é universal, que você é só matéria. Você é muito mais do que matéria. Matéria é só a expressão da frequência que você está, entendeu? É, Só isso. isso. Uhum, ok, foi entendi. Olha, independente sua só encarnação. na página 189, ele fala assim, né? A consciência universal do ser se converteu no impulso da consciência individualizada do eu demandando autoexpressão. Depois ele fala, né? A vida e o eu original são sinônimos da dimensão da matéria.
eles se converteram na consciência da matéria. É o momento do Big Bang. Pessoal, estou me retirando. Até amanhã, Só se para Deus quiser. Até amanhã. amanhã. Só para parafrasear um pouco o que o Rodrigues falou, eu achei ótimo a sua forma de colocação. Vou conjugar o verbo ser. Nós somos, a fonte é amor incondicional. Se nós temos que chegar a um nível de compreender que se ele nos compõe por dentro e por fora, se ele é o responsável por nos permitir respirar, bater o nosso coração, todas as nossas. Se a gente tem que se apropriar disso e interiorizar essa questão para que a gente consiga vivenciar em um outro nível aquilo que nós somos. Deus é amor, nós somos amor. A dificuldade que temos são essas incongruências, essas ataduras que nos permitimos produzir e que obscurece a percepção do nosso ser, da luz interior, que é bem. A criança exibe essa luz de forma bastante fácil. Então, nós somos amor incondicional, porque há dificuldade de nós nos apropriarmos disso. Conjugar o verbo ser é interessante exatamente por ajudar a gente a perceber, a nos dar conta da nossa natureza. Não sei se Tudo bem? Continuar lendo? Então, nós paramos ali no final da página 189. começa aqui, ó, a consciência universal do ser se converteu no daqui para baixo, desse parágrafo para baixo. A consciência universal do ser se converteu no impulso da consciência individualizada do eu, demandando autoexpressão. A vida e o eu original são sinônimos na dimensão da matéria. Eles se converteram na consciência da matéria. O Sérgio, o Roberto, uma vez, ele, lá no início, né, quando eu estava ainda engateando aqui no grupo, o Roberto disse assim: se você lê o parágrafo de frente para trás, retornando, né, você consegue entender algumas coisas, uma sacada legal, né? Olha só, se você lê esse parágrafo assim, ó, a consciência universal do ser se converteu no impulso da consciência individualizada do eu demandando autoexpressão. Eu não sei para vocês, mas para mim ainda fica o entendimento é difícil entender isso. Para mim, eu demoro a entender isso aqui, porque eu vou ler, vou ler, vou ler, vou ler, vou pedir e tudo mais. Mas se você ler isso aqui assim, ó, como eu vou ler agora, ó, autoexpressão do eu, do indivíduo, né? Porque é individualizada, né? Então, a autoexpressão do eu individualizado da consciência é um impulso da consciência universal do ser.
Eu não sei para vocês, mas para mim ficou bem mais claro. Tá? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, que se você Sim, alguns textos das cartas, a gente tem que ir contra o óbvio, contra o óbvio, né? A gente tem que sair da caixinha. Não dá para ficar na caixinha estudando as cartas, né? Entendeu? E quando você vai para a meditação, que você busca a consciência crística, né, para te ajudar, você está saindo da caixinha também. Então, eu estava lembrando isso aqui que o Roberto falou um tempo atrás, e até hoje eu uso, né, isso. Obrigado, meu irmão, viu, pela dica, porque ela ajuda bastante, né? Então, fica aí, reforça a dica do Roberto aí, né? Que se a gente lê algumas coisas na carta que a gente não entende, da frente para trás, inverte o texto, né? Dá para ter umas sacadas inteligentes, tá? Pode continuar, Sérgio. Ok. O que é a consciência da vida é o pai inteligência e mãe amor. O pai inteligência, que é o impulso de movimento, e a mãe amor, que é o impulso de propósito, nutrição, sobrevivência. E o pai inteligência é visto como eletricidade na matéria. E mãe amor, visto como magnetismo na matéria. Comece a imaginar a explosão da consciência do conhecimento. Para ajudá-lo a parcialmente visualizar o que ocorreu no momento do Big Bang, tente lembrar algum momento em que você também experimentou uma explosão de sua consciência. Isso ocorre quando você dedica todo o seu ser para alcançar algum objetivo importante. Você está a ponto de se engajar na execução de seus planos, em um estado de excitada antecipação. E alguma circunstância banal ou uma pessoa insensível o impede de realizar os objetivos que não são tão caros ao seu coração. Aliás, que são tão caros ao seu coração. Como você se sentiria? A sua concentração seria dividida e você explodiria. Aqui, novamente, devo pedir ao meu canal para enumerar alguns exemplos do que quero dizer em termos humanos, pois mesmo a menor consciência terrena é extraída da consciência universal. Imagine que você está no aeroporto, entusiasmado e preparado para desfrutar de férias inesperadas em algum lugar distante. Ao chegar ao balcão de viagens, descobre que não existem documentos para você, não há passagens, não há informação de reserva para o voo e nem de hospedagem, embora tenha pago tudo com cartão de crédito. Como você se sentiria? Você está vestido com um traje muito caro, aguardando para jantar com alguns clientes importantes, e está a ponto de concluir um grande contrato milionário. O garçom derruba um prato de comida quente sobre você. Como você se sentiria? Após fazer compras, você se dirige ao estacionamento e descobre que as rodas e as portas de seu carro foram roubadas em pleno dia. Como você se sentiria? Com compaixão, você abre o porta-moedas para dar algumas ao mendigo inválido que choraminga. Porém, o homem se atira com força,
rouba sua carteira e sai correndo como um atleta. Como você se sentiria? Por exemplo, hein? Em todas estas circunstâncias, você teria uma forte consciência de iniciativa em sua mente. A sua cabeça estaria cheia com um plano para sair e fazer alguma coisa, para realizar um certo propósito pacificamente. A sua intenção estaria entrelaçada com o seu propósito, portanto, em equilíbrio. Mas observe que sua tensão crescia na expectativa de se aproximar do seu objetivo. Quanto maior a tensão, maior a explosão. E, de fato, você estaria no mesmo estado que a consciência universal, conhecimento, intenção, a inteligência, em equilíbrio com a mãe propósito, para dar o ser e a forma ao plano que você tem a intenção de criar. Uau! É, Eu, eu digo para vocês, eu leio isso aqui, mas tá difícil de digerir, viu? Essa tem que ler bastante, meditar bastante, para que o Pai traga luz a esse entendimento aí, viu? Porque ler assim, a gente vai assim, não, a leitura, né? Aparentemente, né? Parece fácil, mas no Como é final que lê isso de trás para frente? é por partes, Isabel, por partes, tá? Então vamos, É, vamos lá, vamos. tipo Jack Estripador, por partes. No caso Vamos dos lá. exemplos aí, não tem muito o que falar, né? Porque são só exemplos sobre uma sensação que a gente pode sentir. Porque o que ele está falando são coisas transcendentes à mente humana. É. Não é algo que a nossa mente assiste na televisão, né? A gente nunca nem pensou sobre isso. E o que a gente aprendeu sobre Big Bang é o que deu no Jornal Nacional, né? O professor ensinou na escola. E ele está falando de coisas que não tem no Jornal Nacional, não tem na escola ainda. Então ele está tentando transmitir para nós como seria a sensação de uma explosão, né? Como que aconteceu essa explosão no Big Bang. A gente está tranquilo, está tudo bem, está em paz, né? E de repente, uma coisa que estava sendo fluida, né? Estava acontecendo de maneira natural, normal. Você foi jantar, né? Colocou uma roupa decente, foi lá, estava esperando, ia fazer um bom negócio, ia receber um bom dinheiro. Estava num estado de equilíbrio e excitação ao mesmo tempo, né? Para a coisa acontecer de maneira legal, assim como a viagem ou como a compra do mercado, mas de repente tudo muda, tudo vira aí 180 graus, né? Dá aquela pane e a gente não sabe se sai correndo ou se fica, né? Parte para a luta. Você sente e chora, né? Pois é, porque como é que você vai correr atrás de um atleta, né? Eu, na minha idade, eu mando um pix para ele, é mais fácil. Então, a gente fica tentando entender o que ele quer dizer, né? Quando ele diz aqui, ó, logo na primeira frase da 190, comece a imaginar a explosão da consciência do conhecimento. São duas coisas, né? A consciência e o conhecimento. E aí ele tenta, para ajudar parcialmente, inclusive, visualizar o que ocorreu no momento do Big Bang, tente pensar no momento em que você também experimentou uma explosão na sua consciência.
E aí ele dá esses exemplos. É para que a gente possa ter uma noção. A gente já sentiu essa explosão algumas vezes, né? Passou por isso nas nossas vidas. Então ele está tentando mostrar isso para nós. E aí ele diz, depois lá embaixo, né, no penúltimo parágrafo lá, em todas essas circunstâncias você teria uma forte consciência de iniciativa. A gente pensa em poder fazer alguma coisa com relação a isso, né? No caso do aeroporto, você vai reclamar lá com a gerência ou com o cartão do crédito, né? Que você fez a compra, pagou a viagem. No caso do restaurante, né? Que o garçom derrubou um prato de comida quente. Além de estragar a roupa, ainda está estragando seu corpo, né? Porque a comida estava quente, então você ainda sai Se pulando. não, se uma pessoa impulsivamente egóica, né? Provavelmente ia xingar o garçom, reclamar, né? Fazer uma denúncia para o gerente do restaurante. Se não fosse partir pro de fatos, né? Mas gritar com certeza, né? A primeira expressão de uma explosão é o grito, né? O Só xingamento. o ego que está Ô, presente nesse Roberto, momento, né? ô, Roberto, Oi, eu Fernando. acho que a gente pode usar a expressão agora quando tiver esses momentos de Big Bang. Tive um Big Bang. É, pois é. Você chuta uma pedra, explode. Oh, em vez de usar outras expressões, vamos ser diferentes, assim. É, Passou um Big Bang agora na minha cabeça, aqui no meu momento, na minha vida, nesses momentos de estresse que vai lá Só, para cima, só que podemos no usar essa nosso, expressão. só que no nosso caso, Maria Fernanda, não é Big Bang, é Little Bang, tá? Por quê? Porque Big é gigante, grande, né? E Little é Ah, pequena. nosso mas, caso é só um pif. Rodrigues, É, Rodrigues, é. na hora que acontece o estresse, o momento do estresse, você não raciocina ainda, então se torna gigante. Eu tô lembrando assim, porque eu já passei por algumas situações que eu tô agora ligando, fazendo a ligação, entendeu? Mas, cara, naquela hora você não raciocina. Quando você vai ver, pum, já explodiu. Então a Big Bang foi isso que aconteceu. Deu aquele baque ali, você, pô, explode. Aí, Eu, eu, caramba, olha que. Não, já aconteceu, porque eu trabalho com idosas aqui em casa mesmo. Disse, gente, olha o que foi que eu fiz. Depois eu paro, penso, gente, cadê o estudante das cartas de Cristo? Cadê a reflexão? O negócio vem tão forte dentro da gente, quando você vai ver, você já fez. Aí você é, fica olhando assim para dentro de você, nossa, olha. Quer dizer, aí quando eu falo carta de Cristo é só teoria, porque na prática a é. coisa. Mas Aí entra. o que eu quis dizer é só com relação à proporção, tá? O Big Bang, Entenda, né? sim, claro, A claro. explosão Mas gigante, né? No nosso caso, é o claro, Little Bang, né? Porque a explosão é bem menor. é. O meu mini bang. Embora o prejuízo seja muitas vezes enorme, né? Pois é, a proporção se torna gigante, que não é um detalhe, um impulso que você não toma cuidado, quando você vai ver, já derramou o leite, já derramou a comida, já fez tudo e na tua volta. Aí para recuperar, nossa senhora, aí vem aquela coisa assim, meu Deus, olha o que foi que eu fiz. Eu falo assim, o que foi que eu fiz? Cadê meu controle? Cadê o meu amor pelo ser humano, pela outra pessoa? A coisa já aconteceu comigo algumas vezes. Aí depois eu fico assim parada, pensando, opa, cadê as cartas de Cristo? Eu acho que é normal, nós estamos aqui vivendo situações que a gente ainda não está acostumada a ter o autocontrole, né? É o dia a dia. Então, agora, toda vez que acontecer isso, opa, tive um Big Bang, mini Big. Ai, meu Deus do céu. Levei por Roberto, esse lado, gente. é, E a gente passa por esse Big Bang também em outra situação, né? Que é o próprio nascimento, que o Cristo inclusive chama de Big Bang, né?
No momento da fecundação do espermatozoide no óvulo, acontece esse mesmo Big Bang. Então, mas como ele falou, né, para nós aqui é como se fosse a explosão de um átomo, que é só um simples puff perante o universo. Mas a criação do universo, né, a criação universal é outra coisa. E quem criou esse Big Bang foram esses dois impulsos, né? Esses impulsos eram impulsos do ser, o ser original. É como se houvesse um ser original e um outro ser que é a cópia do ser original, mas que para nós é ser original também. Aí é um pouco mais esquisito, né? Mas, como a Isabel perguntou, né? Meu ser e minha vida. A nossa vida, ela, na página 89, né, está representado aqui nessa frase: a vida e o eu original são sinônimos na dimensão da matéria. Então, o meu ser está na dimensão da matéria agora, né, está se expressando, mas o que eu chamo de meu ser é um fragmento desse ser maior. E a gente levar no conceito de que o universo é mental, existe um ser que está consciente e que está pensando, né, que está criando essa mente, está fazendo a coisa acontecer. O Big Bang aconteceu na mente desse ser. E nós, individualizados, somos também esse ser, esse eu original. Nós somos desdobramentos dele, como um copo de água tirado do mar. Quer falar, Isabel? Não, eu ia te perguntar onde que está isso na 89. É onde o Sérgio começou a ler agora, né? A consciência universal do ser. Está entre Não, aspas. espera aí, você está falando 180? Ah, bom, eu Na entendi só página 89. Ah, entendi. Bom fim Ok. está saindo. Valeu, bom fim, até amanhã. Uhum, Na 181, tá. a consciência universal do ser. Você vê, Aham, consciência está com uma letra maiúscula, universal também, mas o ser, as três letras são você. maiúsculas. É. Esse ser universal, que ele chamou de Pai, Mãe, Vida, Uhum, é dentro da mente desse ser que nós estamos flutuando, agindo, que todo o universo existe. uhum, Só que assim, como nós somos um copo de água extraída do mar, esse nosso copo de água é o nosso ser. Essa água que está dentro do copo hoje é a nossa vida atuando aqui. Nós pedimos, né, por esse ser e por essa vida. Nós entregamos o nosso ser. Hoje você é o ser Isabel, mas é o ser pequeno. Aqui embaixo, na nota de rodapé do tradutor, ele fala: hum, para a expressão inglesa I'mness, que conhecemos, que escolhemos traduzir como eu original, o canal nos forneceu a seguinte explicação: este é o eu maior, o sentido de estar no controle, o sentido de quem eu sou. Esse eu sou está com letra minúscula. Sou eu, Roberto. Minhas qualidades do ser, minhas boas características, meus talentos, minhas emoções, crenças, pensamentos, metas. Eu sou quem eu sou. Lembra que na Bíblia fala isso, né? Quando a sarça está queimando, e aí ele pergunta quem és tu? Eu sou quem eu sou. eu, Sou tudo. Oi, Oswaldo. Você tá bom, meu irmão? Já é? Bem-vindo. Noite, boa noite. A gente está na página 189, aí, falando sobre. Eu já estou acompanhando há bastante tempo, porque eu estava com a câmera desligada. Tá bom, acabei não reparando, desculpa. E, e esse ser, né, do qual nós fomos extraídos, o nosso copo de água do mar também é o nosso ser.
algumas pessoas falam de mônada, mas no Cristo não está falando sobre mônada. E a mônada tem uma divisão de várias, né, subdivisões. A mônada tem 12 submônadas, vamos dizer assim, né? Mas Cristo não explica isso aqui nessa carta, nesse livro, né, para nós. Então a gente vai ficar meio no ar aí com relação a isso, até poder ter uma compreensão mais profunda, né? Mas o que ele tenta trazer aqui nesse exemplo é isso, foi essa explosão. Se a gente pensar num orgasmo, é uma explosão de consciência também, por isso ele fala que a nossa consciência sobe, né, e toca no cérebro. Nesse momento, o pai manda a alma para essa explosão, né, para esse espermatozoide que chegou lá no óvulo e que aí é criado um novo ser, né? E ele utiliza a ferramenta do ego para criar o corpo, né, desse novo ser. Então tudo isso está bem relacionado. E aí, de novo, a gente pode sempre estar utilizando aquelas máximas do Hermes Trismegisto, que ele diz, assim como é em cima, é embaixo. Então o que aconteceu, né, no universo também acontece para nós. Lógico que de uma maneira bem ínfima, e como Cristo chama a gente, a cabeça de um alfinete, né? Então acontece tudo em proporção bem pequenininha. Mas é tudo para que a gente possa fazer esse contato com a fonte do ser. Que a gente consiga expressar isso. Expressar o Pai também, como ele fala, eu sei que o meu propósito final é te expressar, está lá na página 43. Né, quando ele fala sobre a natureza da consciência do poder criativo. E é alimentação, e não é só alimentação de comida, né? É uma alimentação, alimento espiritual. A cura é a cura da nossa cegueira, né? Nós estamos cheios de ataduras, estamos cegos, né? Essa é a nossa cura, não é só a cura de uma ferida do corpo, é a cura da alma, a alimentação da alma, né? A instrução, a proteção da nossa alma. Então, assim, é um quebra-cabeça, por isso tem que ler várias e várias vezes, de trás para frente, né? Muitas vezes. Porque às vezes a gente não entende, é como assistir um filme pela primeira vez, você não entende, né, a sequência na cabeça do diretor. Ele fica enganando a gente. Uma hora você pensa que é o mordomo, o assassino, outra hora é a mulher do cara, na outra hora é o motorista do cara, na outra hora foi o vizinho. Mas quando você acaba de assistir o filme e percebe que é o mordomo, o assassino, você voltar toda a sequência, você vai ver como foi, né, que aconteceu. O vizinho era suspeito, a esposa era suspeita, mas o que aconteceu? Então, ler as cartas, às vezes, de trás para frente, dá essa compreensão, sabe? Falar, então é isso que ele quer dizer. Quando ele começou, eu não sabia o que ele queria dizer, mas agora que ele, né, fechou aqui, eu entendo, consigo voltar. Com um pouquinho mais claro? Queria só dizer uma coisinha aí para ajudar aí, né? Completar aí. O primeiro parágrafo ele diz assim: comece a imaginar a explosão da consciência do conhecimento. E para ajudar, né? Como entender isso e visualizar o que ocorreu nesse momento da explosão, né? Ele pede para o canal aí dar alguns exemplos humanos, né? Do nosso cotidiano. E aí, já no último parágrafo, ele diz assim: quem acompanhou a leitura, né, está fresquinho na cabeça isso aí, né? Em todas essas circunstâncias, você teria um forte consciência de iniciativa, ou seja, em todas essas situações, você iria fazer alguma coisa. Você ia tomar uma atitude, ia partir para a ação, certo? Tá todo mundo, está claro para vocês, né? Aí, essa iniciativa, esse partir para ação é intenção e propósito, entrelaçados. Ele diz aqui no parágrafo, né? Intenção e propósito entrelaçados. A gente sabe que intenção e propósito entrelaçados é a consciência e conhecimento, né? Certo? Agora, eu vou ler
o último parágrafo, só a primeira linha do último parágrafo, e vou ler a última frase da última linha do parágrafo. De fato, você estaria no mesmo estado da intenção de criar. Dessa vez, Isabel, eu não li de trás para frente, mas eu suprimi um texto, né? Se você ler isso aqui tudinho, às vezes, agora sim, às vezes a coisa embaça. Mas se você tirar essa parte, por que que eu estou tirando? Estou tirando não, né? Estou extraindo só um pouquinho, né? Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, esse estado de você partir para a ação é o estado da intenção de criar. É por isso que quando a gente, olha só, é por isso que quando nós estamos nesse estado aqui e fazemos o que nós temos que fazer, nós estamos criando, co-criando. Porque essa é a natureza da consciência. E nós estamos nessa natureza. Nós estamos extraídos da mesma fonte do ser. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Não é maravilhoso isso? É por isso que a intenção de criar, ele diz que o Big Bang, né, foi isso, é uma intenção de criar. A partir dessa explosão, a consciência deu vida, deu expressão a todo o universo. Isso sei lá, não sei nem dizer, escolher palavras, né? Deu, mas é a intenção e o propósito seguindo o seu fluxo. E é o que nós faremos e faríamos em determinada circunstância. Entenderam? Ele está falando tudo isso, tá? Tudo isso para dizer que, de fato, você estaria no mesmo estado da intenção de criar da consciência universal, como aconteceu no Big Bang. Resumindo aí, foi isso que eu entendi. Nel, quer falar? Abra o seu microfone, por favor. Nel, Não? abre o seu microfone. Está fechado, a gente não está te ouvindo se você estiver falando. Ou, agora sim. Pode falar. Oi, boa noite. Você está falando comigo, Roberto? Sim, é que sua mãozinha está levantada aí. Quando Ah, você fica com a mão isso. levantada, você quer falar, Ah, desculpa, é porque minha internet está péssima, toda hora cai. tá? É porque. Boa noite a todos. É porque, assim, hoje eu iniciei a ler um livro, é só para aumentar a confusão que eu vou falar, tá? Eu comecei a ler um livro, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, né? Maravilha. Aí, aqui justamente hoje eu li isso e fiquei também nessa mesma confusão, mas assim, eu me acalmei um pouco porque assim deu para entender mais ou menos. Então ele fala que ser é a eterna e sempre presente vida única que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure apreendê-lo com a mente. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama iluminação. Isso é como se eu Compliquei pedisse mais para um pouco, você né? descrever uma fogueira, né, acesa. Aí, oi, Eu estou dizendo, o que oi, o que está vocês estão me escrito aí, o que ouvindo? você acabou de ler,
falando Sim, sobre o ser, é como se alguém pedisse para você descrever uma fogueira acesa. Não dá tempo. É só sim, mesmo você é. observando a fogueira e se sentindo a própria fogueira. Só assim que você vai ter compreensão da coisa. Porque descrever a fogueira é Uhum, impossível, é transcendente. Você tem que se tornar a uhum, fogueira para poder saber o que é. E o outro, você não pode falar para o outro o que é. O outro tem que perceber por ele mesmo. Por isso, o Cristo pede para a gente meditação, leitura e oração. E a leitura você pode ler com o livro de uhum. ponta cabeça, ele traz para frente, do jeito que você quiser. É só assim que vem essa compreensão. Só assim você vai poder se tornar a fogueira. Aí você vai compreender o que é a fogueira, sem ninguém explicar para você. Sem ninguém. É justamente isso mesmo, porque tem até um símbolo aqui que ele colocou para pausar e meditar sobre isso. É o que o Cristo fala, leia uma frase e medite sobre É ela. verdade, é verdade. Nel, você tem que concordar que essa descrição, né? Essa descrição do Eckhart Tolle sobre o ser, quando a gente lê a primeira vez, o que é que você vai entender, né? Você vai ficar todo embaralhado, não deu nem para digerir nada, né? Por quê? Sim, sim. Ela é muito longa, usa termos até pouco usados, né? Desconhecidos e, Uhum, enfim, uhum. complica muito, né? Aí Sim, eu disse hoje aqui, né, que eu fui olhar, eu fui pesquisar o verbo ser, né? E o verbo ser, resumidamente, que é o que o Eckhart Tolle descreveu aí em várias linhas, é um estado permanente, né? Um sim. estado permanente da consciência, né? É. Eu acho que é por Mas isso que a gente tem que sentir, né? Tem que meditar para sentir. E a gente sentir, porque não, já que não é compreensível, então é sentido, né? é, exatamente. E é sentido no silêncio, né? Não é uma coisa E a internet está perto. do raciocínio lógico, né? 2 mais 2, não. Fala, Oswaldo. Não, estou só acompanhando, né? Então, Léo, não vou falar para você que eu aconselho a não ler qualquer um outro livro, mas vou parafrasear o que o Chico Xavier falou para uma pessoa que falou com ele uma vez. Uma senhora foi lá e disse: Chico, eu li os seus 400 livros e acho que não entendi nada. Ele falou: Filha, se você tivesse lido só um livro 400 vezes, você teria entendido alguma coisa. Leia Cartas de Cristo 400 vezes. Não busque 400 livros, que você não vai achar nada em lugar nenhum como o que tem nas Cartas de Cristo. Aqui tem o fundamento de toda e qualquer religião. E se você consegue colocar em prática, um pouquinho que seja, do que você leu aqui, do que você entendeu, vivenciar no seu dia a dia, como a gente está falando aqui sobre essa explosão, né? Essa explosão, os exemplos que a Canal deu é tudo que acontece com a gente no dia a dia. Às vezes você está para sair de casa, está toda arrumada, vai trabalhar, já são 7h20, você precisa pegar o ônibus das 7h30, vai dar o último gole de café e cai na sua camisa branca. Você tem várias opções. Você pode explodir, você pode jogar o copo, você pode rasgar a roupa, você pode se espernear, se jogar no chão, né? Arrancar a calça e pisar em cima. Mas tudo isso são explosões. É o Big Bang. Você vai estar vivenciando o seu Big Bang. Ou você pode simplesmente aceitar a coisa, vai embora com a camisa manchada, ou troca a camisa branca e põe outra. Não é? É, eu não peguei muito bem o que você falou, que minha internet está cortando toda hora. Ah, poxa. Eu falei que se você É, estiver atrasada para ir embora e for dar o último gole de café, pode manchar a roupa. sim, E você tem as opções do que fazer com essa explosão, né, que vai surgir dentro de você.
Se você tiver o seu ego controlado, você simplesmente põe outra camisa, põe outra roupa para ir trabalhar. Ah, com certeza, eu concordo. Isso é E tão, Fala, Rodrigues. isso é tão importante, irmãos, nós interiorizarmos isso, né? Conscienciarmos isso, porque isso é um estado de criação, né? Esse impulso, propósito, essa energia explodida aí, expandida, né? Ela é um estado de criação. Por isso que Cristo pede para a gente ter esse controle. Ele até diz na página 1888 aí, no segundo parágrafo, no primeiro parágrafo, né? Ele fala sobre isso, que a mente, não, quero assinalar que o equilíbrio é impossível no momento em que se introduz o pensamento. E aí a gente sabe que a consciência universal, ela é equilíbrio em silêncio, ou silêncio em equilíbrio, né? Por isso que ele pede para a gente meditar, que é para a gente sair da, da sujeira do pensamento, né? Porque isso atrapalha. Então, é no equilíbrio mesmo, é no silêncio, é lá que está a consciência, né? É lá que nós vamos encontrar o sentido de tudo, entender, enfim, processar tudo isso. Mas o sentido dessa página aí, no meu entender, né? É a gente conscienciar isso, né? Que esse impulso uhum, que você sente na hora dos momentos complexos, né? Você está também criando. Por isso que é importante controlar esse impulso, né? Ou Deixa eu acrescentar um pouco mais controlar de. ou direcionar para uma coisa, né, mais objetiva. Fala. Deixa eu piorar o sistema todo aí. Na verdade, nós estamos criando o tempo todo, minuto a minuto, segundo a segundo. Por isso é muito importante esse processo de que o Roberto chamou a atenção, que está nas cartas, que é ficar em equilíbrio, porque nós estamos co-criando, criando, na verdade, porque nós somos partes do Criador. Nós estamos criando da mesma maneira que ele, continuamente, mas ainda assim de forma limitada e cheia de defeitos. Mas estamos criando o tempo todo. Não é uma coisa que lhe vem conscientemente. Cada palavra, cada pensamento está gerando uma forma pensamento. Se isso for alimentado, vai gerar uma forma de vida. A criação é contínua, é direta, não é algo. Porque é exatamente nós nos apropriarmos e compreendermos essa questão do, da nossa natureza, que é divina. Nós estamos criando o tempo todo, por isso que realmente exige, ele pede para que a gente seja um ser equilibrado. E nós somos criadores porque somos extraídos do Criador. Exato. Não, não somos nem co-criadores, somos criadores. E aí, a gente ainda não se apropriou da importância disso. Então, a gente está criando coisas o tempo todo, inadequadas, incongruentes, e aí vai em nós, né? Vai ficar aquela energia que vai gerar ataduras. Isso é porque a gente não teve uma direção correta, né? Desde o início. Por isso a gente foi envolvido em correntes e ataduras, o que não permitiu que a nossa luz fosse exposta e não permite que a gente enxergue as coisas como elas realmente são. Porque uma atadura vermelha vai me fazer enxergar coisas avermelhadas, né? Então, são lentes que foram colocadas para adestrar a nossa consciência, para achar que a gente não pode,
que para falar com Deus precisa de um padre, um pastor, um presbítero, um papa, né? E que a gente não tem poder, quando na verdade nós somos poderosos, né? E Cristo está trazendo essa verdade para nós novamente. Trouxe há 2000 anos, mas foi interrompido e os ensinamentos dele foram distorcidos. Agora a gente tem essa consciência através das cartas. Por isso, leia as cartas até que elas se tornem o seu alimento, sua bebida, até que elas se incorporem na sua própria vida, na sua mente. É o que o Cristo pede. E assim a gente consegue, quando passar para a próxima dimensão, não precisar mais reencarnar. As experiências daqui já serão transcendidas. Não haverá mais necessidade. Então, como exercício, também procure saber o que te faz falta hoje. Você viveria sem o quê? Ou você não viveria sem o quê? Procure fazendo esse exercício desde já. Ah, eu não vivo sem churrasco. Se você for para uma dimensão que não tem churrasco, você vai querer voltar só porque não tem churrasco? Então, o churrasco está acima da vontade de se iluminar, né? Uma picanhazinha, companheiro. Uma abóborazinha. Rapaz, será que lá tem uma picanhazinha? Tem não, né? Tem não. Uma caipirinha, uma Não, cerveja, para... eu queria voltar para ser bailarina, ser dançarina. Não, eu desisti. Não, me deixa quieta lá, deixa eu ir, não quero ser mais não, quero ficar lá. Lá você pode ser bailarina. Lá você vai ser bailarina de verdade. Porque lá É, tudo é imediato. Você ah, assistiu Matrix? não, Deveria assistir. Tem os 4 para você assistir. deveria sim. Mas assim, sabe, por que você não é bailarina? Você é bailarina, você só não baixou o download da bailarina, É, é entende? verdade. Porque a diferença entre você e aquela bailarina famosa do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome dela, É Ah, a Botafogo. Ana Botafogo. isso, é que ela fez toda a programação de bailarina, ela baixou todo o download, É. né? E Uhum, você imagina, né? Você tem uma consciência, você tem uma memória voltada para o seu passado. Se alguém colocasse um implante na sua mente da memória de que você foi bailarina, foi dançar, pegasse a memória da uhum, Botafogo, copiasse, hum, colocasse na sua mente, sei, sei. que é igual o Hélio Couto diz que faz, na sua Hum, memória, apesar de você hoje ter mais de 50 anos, você ia lembrar do tempo que você era bailarina. Entende? será? Sim. É. Porque é só a memória que tá. Se Hum, você ficar com Alzheimer, é como se alguém tirasse a sua memória. é. Você vai lembrar que você foi bailarina? Ou que você foi Não, dona de de jeito casa a vida nenhum. toda? Não. Não Você foi lembro de nada. psicóloga? Não. Então, se alguém implantar Hum, uma memória de bailarina, de guia turística do Egito, qualquer coisa, você vai ter vivenciado isso. é provável, É é certeza. provável. E o É, eu, Roberto, quando, eu, quando criança, tinha um programa, não sei se era Jardim Encantado, alguma coisa assim, onde que as crianças iam dançar. Eu ficava vendo elas dançar e depois eu dançava do jeito que elas estavam dançando. A paixão que eu tinha para ser bailarina. Mas nasceu numa cidadezinha pequenininha, não tinha condições, não tinha. Tinha que Tinha ir para escola de Belo baile. Horizonte para ir. Meus pais não tinham condições de. Quer dizer, eu nem falava, né? Não tinha nem como. Mas Mas eu sou psicóloga, eu sou feliz também como no psicóloga. futuro, Acho que eu depois já da, fui em alguma geração também, eu já dei alguma vida passada aí, eu acho que eu já fui também. mas quando você desencarnar, a liberdade, né, vai ser tão grande, você vai poder dançar como você quiser. Vai poder ser É. bailarina. Fala, Rodrigues. né, você estava contando aí essas coisas aí, eu estava do Matrix, né? E eu estava aqui, eu vou fazer aqui uma analogia para vocês sobre
o papel, né, o, o propósito, né, de Cristo com as cartas, né? A gente sabe que as cartas, sem a inspiração da consciência, ela é apenas letra, né? Ela é apenas um texto. Ninguém vai entender nada, né? Mas eu estava lembrando, quando um técnico pega um HD zerado, ele coloca o HD, né, ou SSD, que é agora, né? Mas só para exemplificar para vocês, um computador, ele sem o sistema operacional e sem memória e sem HD, ele não é nada. O HD é onde se armazenam todas as informações daquela máquina. Então, fazendo aí uma analogia para a nossa realidade universal, né, da fonte do ser, seria mais ou menos assim: nós somos computadores e quando nós encarnamos, nós vamos receber um sistema operacional com programações diversas. Esquema Que mental. Exatamente, que é o esquema mental que a gente vai receber durante toda a vida. Só que essa formatação, essa instalação, ela ofusca a programação original, que é a da fonte do ser, que é a sua programação original da fonte do ser. Então, quando um técnico vem e coloca essa programação do esquema mental humano, né, da natureza humana, a gente não consegue lembrar, porque a memória é contraposta, é sobreposta. O papel de Cristo com as cartas, né, e com o passar dos anos, as encarnações, é exatamente isso. Ele está desprogramando a programação humana, né, para que a gente lembre da programação original. E quando você conseguir se desmembrar dessa programação falsa, sobreposta, que ele chama de ataduras e correntes, né? Você vai conseguir adquirir a maestria, porque você vai entender quem você é. Só queria contar essa analogia aí, porque você falou do Matrix, né? Da programação e tal. Eu achei, estava desenhando aqui na minha cabeça, né? Para poder falar para vocês. É isso, irmãos. Nós estamos com a programação adulterada. E aí Cristo quer trazer com isso as cartas, é para trazer essa verdade, né? De esclarecer, desprogramar o que foi programado de forma corrupta. A gente foi programado para trabalhar, para servir, né, a sociedade aí, para ser alguém, para ser médico, mas não é nada disso. Fala, Isabel. Não? Bom, vamos aproveitar para encerrar, porque a gente já está com quase 2 horas de reunião. E a gente está parando na página 190, não é isso? É. Iniciar na 191. 191? Tá bom. Então, E parou exatamente no último ponto da página 190. Boa noite a todos e vamos ficar de olho no Big Bang, hein? tem que tomar cuidado com o que vai sair dessa explosão, né? Pois é. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Até amanhã. gente. Gratidão Até à amanhã. consciência divina, gratidão à consciência de todos vocês. Uma ótima noite. Pai, Mãe, Vida, abençoe a todos. Gratidão. Gratidão. Amém. Gratidão, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.